Bom dia, irmãos e irmãs. Oremos para que Deus nos ilumine e inspire. Senhor, nesta hora, quando estamos preparando esse estudo, queremos a inspiração e a unção do Teu Santo Espírito, para que a Tua palavra fale ao nosso coração e possamos entender a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Apareceu aqui uma... No estudo de hoje, nós vamos conhecer o profeta Miqueias, um homem simples, natural de uma pequena cidade na periferia do reino de Judá. Viveu no tempo dos profetas Isaías e Oséias. Seu ministério abrangia não somente o reino de Judá, mas também o reino de Israel. Era um tempo confuso, tanto no aspecto social como no espiritual. Estavam sob o domínio da Assíria, por isso viviam permanentemente em guerra. E por causa dos altos tributos que pagavam e das grandes despesas com as batalhas, houve um empobrecimento geral. A corrupção corria solta. Exploração dos menos favorecidos, a ponto de lhes tirar até a roupa do corpo, a capa. Famílias abandonadas e exploradas. Profecias falsas por parte de alguns profetas que recebiam propinas para passarem mensagem de acordo com o interesse dos exploradores. Esses falsos profetas tinham a impunidade garantida por juízes e até por sacerdotes. Olhando a vida e o ministério do profeta Miqueias, podemos observar 3 aspectos que nos ajudarão a realizar o ministério para o qual Deus nos chamou. Anunciar as virtudes de Cristo, que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como o apóstolo Pedro nos ensina. Vejamos quais são esses aspectos. Primeiro, a superação dos nossos próprios limites. Como já vimos no início desse estudo, Miqueias era um homem do campo, pobre e sem nenhuma possibilidade social que aos olhos da sociedade pudesse recomendá-lo para tão alta função. A miséria e o descaso não o fizeram se achar incapaz ou menor. As dificuldades, a violência e a exploração causadas pela dominação estrangeira, a corrupção dentro da própria religião, não abalaram a sua fé. Ele se levanta e exerce seu ministério profético, denuncia a corrupção e anuncia a possibilidade de transformação pela graça de Deus. Sua convicção, em segundo lugar, temos a sua convicção do chamado e da presença de Deus na sua vida. Miqueias consegue confrontar as autoridades, os políticos, os juízes, sacerdotes e outros profetas, porque ele sabia quem era o seu Deus e qual era a sua vontade. Deus o chamava para uma missão especial. Isso só se consegue através da intimidade com Deus. O profeta Miqueias ainda é para nós a expressão do amor e da graça de Deus. Esse amor e essa graça se manifestam em cuidado com seu povo e sua criação. Lendo o Velho Testamento, aprendemos que, através de Abraão, Deus escolheu para si um povo, o povo de Israel. No capítulo 1 do Evangelho de João, encontramos que aqueles que aceitam Jesus como Salvador se tornam filhos e filhas de Deus. Somos o novo Israel de Deus. Isso não é razão para nos acharmos melhores ou mais importantes do que as outras pessoas. Mas nesse contexto de novo Israel, Deus nos chama também para realizar a sua missão. Uma missão difícil, mas especial e que Deus conta conosco. Então temos a responsabilidade de anunciar a todos a possibilidade de salvação, de justiça e de juízo. A pregação do profeta Miqueias nos ensina também 3 verdades básicas. Primeira, por pior que seja a realidade, ela pode ser mudada. Deus se propõe a agir, a intervir naquele caos e transformar tudo. Armas, espadas e lanças
instrumentos de morte, foram transformadas em ferramentas de cultivo, plantio e colheita. O medo, a inquietação e a miséria são substituídas por sossego, paz e tranquilidade à sombra das árvores. Por mais que a iniquidade cresça, segundo aspecto, por mais que a iniquidade cresça, Deus colocará um fim. Capítulo 5, versículo 9. Quando Deus exerce juízo a nosso respeito, nós temos muita dificuldade em compreender e às vezes colocamos em dúvida o seu amor. Como Deus pôde fazer isso comigo? Como Ele pode permitir isso ao meu filho? Nós nos esquecemos de que o amor é justo. Ele educa, Ele disciplina e repreende, para que nos tornemos pessoas melhores, segundo a sua vontade. Em terceiro lugar, ou a terceira lição que aprendemos, é que finalmente aprendemos com a pregação de Miqueias que o tempo do inimigo terá fim. Não será para sempre. Às vezes achamos que as dificuldades demoram muito para passar e Deus demora demais para nos socorrer. E perguntamos como salmista: até quando, Senhor? Deus nos promete o reino do Messias, um futuro de justiça, de alegria e de paz. E será para toda a eternidade, começando agora e para sempre. Essa certeza deve superar todas as expectativas e nos trazer paz e tranquilidade. Para concluirmos, finalmente, irmãos, a situação social no tempo de Miqueias era muito semelhante à que estamos vivendo hoje. Corrupção, miséria e desamor. Como Miqueias, nós, servos do Deus Altíssimo, também somos chamados a denunciar o mal e declarar a necessidade de transformação, mudança de atitude e volta para a presença de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a atender corajosamente ao seu chamado, como o fez Miqueias. Amém.